Olha, amanhã é um dia importante pra mim, porque eu tô indo na TV aberta falar de um dos temas que eu mais gosto, que é sobre marketing digital e como utilizar a internet para vender mais. E é muito curioso, porque eu tava pensando em algumas coisas, o que eu ia falar nessa entrevista e tudo mais, e veio um filme na minha cabeça. Porque literalmente eu vi que, mais gratificante do que tudo, eu segui e sigo aquele conselho que talvez eu dou pra você que assiste aqui. Eu sempre entendi que era inteligente e estratégico trabalhar naquilo que eu amava, porque essa era a melhor forma de fato, eu me desenvolver e eu crescer. Então eu pensei o seguinte, pô, por que não talvez compartilhar um pouco da minha história com você, que talvez está me seguindo há pouco tempo, que talvez se inscreveu no canal do YouTube há pouco tempo, para você ter uma noção do panorama. Eu prometo que eu vou contar isso de uma forma um pouco mais curta. Mas basicamente, eu lembro que desde pequeno eu conversava com meu pai tinha uma empresa de confecção, né, fornecia baby doll, lingerie e outras coisas para empresas como Marisa, Pernambucanas, e era uma empresa que minha avó começou. E eu lembro que eu olhava para aquilo e, pelo amor de Deus, eu era muito grato pelo que aquele negócio deu para mim, né, na infância e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para aquilo, aquele negócio familiar, e não me via envolvido naquilo de nenhuma forma. Porque era completamente o oposto daquilo que eu tinha na minha cabeça, do que eu gostaria de fazer ou de que eu amava fazer. Eu desde pequeno sempre fui muito ligado à música. Tem alguns vídeos meus que eu vou pegar esse vídeo pra você ver. Tá eu de cuequinha tocando em casa, tocando um pianinho, e eu falava que eu ia fazer o show, e eu falava que era o Bruce Wayne. Então eu sempre tive esse lado criativo desde pequeno, e é o lado que me acompanha até hoje. E aí eu comecei a tocar, eu já sabia que eu queria fazer algo relacionado com isso, sempre tive essa paixão por estudar, e desde pequeno eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre... eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas da minha escola a mexer na internet, começar a dominar aquilo. Eu gostava muito desse lance da tecnologia. E aí na música eu já comecei a fazer aulas, comecei a tocar, né, lendo algumas revistinhas e fui me desenvolvendo. E quando eu entrei no Conservatório Souza Lima para aprender a tocar guitarra de fato, eu tive um professor que foi o Vandré Nascimento, e eu falo que ele é meu mentor de vida, assim, porque o Vandré foi uma pessoa que realmente me ensinou a como tocar guitarra, e isso me mudou completamente, porque depois de um tempo aprendendo a ter aula com ele, ele me chamou para fazer parte da banda dele. E isso foi muito importante para mim, eu devia estar ali com 15, 16, porque eu era o cara mais tímido da escola. E quando esse convite aconteceu, eu entendia que eu precisava enfrentar esse medo, porque a timidez era uma merda, porque ela me impedia de fazer coisas que eu gostaria de fazer. E mesmo, né, com medo e tudo mais, eu lembro que eu fiz uns primeiros shows com eles e era horrível. Preciso achar isso, era eu parado, tocando guitarra com medo. Mas eu fiz. E depois disso, eu comecei a criar contatos, eu comecei a aprender mais sobre música e tudo mais. E aí, anos depois, quando eu fui entrar na faculdade, eu entrei na faculdade com 17, fiz administração de empresas na PUC em São Paulo. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que na primeira aula eu vi o que o professor estava passando na lousa. Só tinham pessoas de talvez 25, 27, 28 na sala, e eu com 17, eu era o mais novo. E aí eu lembro que o professor começou a desenhar um logaritmo e tudo mais, uma coisa muito complexa de fórmula matemática, e eu me apavorei no primeiro dia. Porque eu pensei assim, caramba, tá todo mundo com 27 e 28, não faz sentido pra mim, talvez eu não vou conseguir, e não é necessariamente o que eu quero. Eu já queria ter negócios, mas eu vi naquele dia que talvez a faculdade não era o melhor lugar pra me ensinar sobre empreendedorismo. E aí eu lembro que eu voltei em casa, conversei com a minha mãe e falei, mãe, olha, eu quero trabalhar com música, é isso que eu quero fazer, tô te notificando, preciso de ajuda. Minha mãe me pagou um curso de áudio. E aí, em paralelo com a faculdade, eu ia fazendo esse curso. E olha que curioso, eu lembro que no primeiro dia que eu comecei a fazer esse curso, eu encontrei duas pessoas conversando. E uma dessas pessoas estava perguntando para outra sobre um software. E eu interrompi a conversa, que não era muito do meu feitio, porque eu era um cara muito tímido, e eu falei para a pessoa assim, olha, essa dúvida que você quer resolver é assim, assim, assado. A pessoa me agradeceu. Passaram alguns meses. Eu estou andando perto do metrô na Rosa, em São Paulo, para ir para esse curso depois da faculdade, e eu esbarro em alguém na rua. Quando eu olho, a pessoa que eu esbarrei, ao invés de talvez ser aquela mulher em câmera lenta, que ia tocar na minha mão e ser o amor da minha vida, era a pessoa que eu tinha tirado dúvida meses antes.
E olha só como são as coisas. Eu digo que eu nunca precisei procurar emprego ou nada do tipo. Porque, resumindo a história, essa pessoa virou pra mim e falou assim: Marco, eu tava trabalhando no estúdio de música e dublagem e eu acabei de sair. Eles estão precisando de alguém. Você não conhece alguém que estaria afim de trabalhar lá? Aí eu falei: eu. E aí, foi assim que eu consegui meu primeiro emprego. E tenho meu primeiro cheque até hoje, R$ 170. E quando isso aconteceu, eu tirei um print. Eu escaneei o cheque e eu acho que eu nunca depositei. Porque eu imaginava, eu falei, nossa, 10 anos depois, talvez as pessoas não vão acreditar, talvez a mudança de estilo de vida que eu tive. Elas não vão acreditar, então eu vou tirar um print. Ah, e eu tirei esse print. E aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio e um tempo depois, um outro professor meu me falou assim: olha, Marco, eu nem ia te falar isso, porque eu sei que você está trabalhando, mas tem um estúdio que eles precisam de alguém que fale inglês e eu acho que pode ser interessante para você. Resumindo muito a história, eu fui fazer uma entrevista nesse estúdio, encontrei um senhor de 70 e poucos anos, ele me perguntou assim: Marco, você usa drogas? Você bebe? Tem experiência em estúdio? Eu respondi essas 3 perguntas. Eu não bebo, eu nunca usei drogas, nunca experimentei cigarro, nunca mesmo, eu tenho orgulho de falar isso. E aí eu já tinha uma certa experiência em estúdio, né, daqueles poucos meses que eu estava trabalhando no estúdio anterior. E aí eu fui contratado por essa pessoa. Só que essa pessoa, eu fui descobrir que era um dos maiores produtores musicais do mundo, chamado Roy Cicala. Ele fez todos os discos do John Lennon, fez AC/DC, Aerosmith, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Queen, Kiss, e ele foi meu grande mentor de vida, porque o Roy, ele me abraçou ali com 17, 18 anos, e os primeiros artistas que a gente estava trabalhando eram o Seu Jorge, Chitãozinho, Chororó, Sandy. Então, com 18 anos, eu já estava nos maiores estúdios do Brasil, trabalhando com os maiores artistas do Brasil, e ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava vivendo um momento que, se eu me dedicasse ao máximo, aquilo poderia mudar minha vida completamente, e foi exatamente o que eu fiz. Eu juro por tudo que é mais sagrado, de domingo a domingo, eu tendo a chave do estúdio, eu ia lá de domingo a domingo. Ficava completamente o dia inteiro. De fim de semana, eu às vezes 11 horas da noite saía da minha casa, pegava o último ônibus e ia pro estúdio, ficava lá até as 4 da manhã. E voltava de táxi com dinheiro que quase não tinha. Porque eu pegava todo e qualquer momento para estudar. E isso vale para você em que sentido? Quando você é apaixonado por algo, você sempre vai trabalhar mais do que as outras pessoas. Não tem como. Porque você tem essa força que você quer fazer aquilo. Você não precisa fazer aquilo. E aí que eu acredito que o dinheiro vem. E aí na música eu trabalhei com muita gente. Desde Família Lima, Sandy, Seu Jorge, Rebeldes, NX Zero, Fresno, Esteban, Gabriel Elias, RPM, Rodriguinho, MC Catra... muita gente, Jorge Aragão, Sandy, Família Lima, enfim. E isso eu trabalhei durante 10 anos da minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a empreender em outras coisas em paralelo. Até que, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, eu entendi que eu poderia utilizar todo esse network, esse know-how de marketing que eu tinha, e já trabalhava com liderança, já trabalhava palestrando. Eu entendi que eu poderia utilizar todo esse know-how e conectar com o meu ciclo de amigos, que eram celebridades formadores de opinião, e utilizar a internet para criar produtos para essas pessoas. E isso seria uma boa, porque eu conseguiria agregar valor para essa pessoa que está comigo, ao mesmo tempo que, se eu fizesse isso utilizando a internet, eu poderia ter a liberdade geográfica, que era exatamente o que eu buscava. Era ter o tipo de liberdade, de ter um tipo de negócio que eu pudesse trabalhar quando eu quisesse e quando eu pudesse. Então, foi aí que eu mudei essa jornada, e eu compartilho com você até emocionado, porque para mim foi difícil virar essa chave, e apesar de fazer música ainda, de falar assim: olha, eu vou falar agora sobre marketing, vou me tornar um especialista nisso. Então, sabendo que amanhã eu vou estar em TV aberta, compartilhando isso, mais uma vez a prova de que você que está assistindo, você tem que fazer exatamente aquilo que está no teu coração, que você já sabe que é a coisa certa a se fazer, porque você não precisa ter medo de trocar de carreira ou de mudar alguma coisa que você talvez não está completamente satisfeito, porque ao fazer isso, eu garanto que a felicidade que você tanto busca está justamente de você ir atrás do que é esse sonho para você. Então, queria que eu te compartilhar hoje um pouquinho da minha história. Espero que você tenha gostado.